Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que Deus os ampare. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, às quinta à tarde, e ficam gravadas no referido site. E também possam encontrar elas no YouTube. Convido a todos para elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos. Chove lá fora, mas aqui dentro a corrente espiritual aquece nossos corações. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se o lugar é longe ou perto. Quando um aflito bate à porta, aquele que não acode, porque ele encontra-se com visitas, ou por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, ou se o lugar do qual ele foi chamado precisa ir de carro, ou se a pessoa, aquele aflito que o chamou, não o tem como pagar a consulta, ou diz: a quem chora à porta, e ele fala que este procure outro. Se tudo isso acontecer, este não é médico. Ele é um negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da sua fortuna. Esse é um infeliz que ele manda para outro médico, para outro profissional, aquele anjo da caridade que esteve à sua porta, que veio fazer uma visita e que lhe trazia a única moeda que teria para o pagamento. E que esta moeda poderia saciar a sede da riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vai e vem da vida. Nos falou estas palavras
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que abdicou da possibilidade de ter uma fortuna, uma vida de riqueza, em prol dos carentes, dos humildes. E a humanidade lhe deu o título, o médico dos pobres. E esta é a mensagem da noite que eu vos trago ao aniversariante do dia, a quem dedico a mensagem de hoje. Contam-se as tradições do mundo espiritual que na madrugada do dia 1º do ano de janeiro do ano de 1800, ao se apagarem as luzes do século XVIII, reúnem-se na psicosfera próxima da Terra uma imensa assembleia para que ali traçassem seus destinos da humanidade. Esta reunião, ela já havia sido planejada há mais de 300 anos e deveria traçar os roteiros do século XIX e do século XX, inaugurando uma nova era para a humanidade. Estavam presentes delegações de espírito dos quais habitavam as mais diversas, as mais diferentes nações da Terra. Quando na noite esplendorosa, coruscante das estrelas brilhando no céu, parecem que nesse momento eles sentem a presença de grandes entidades respeitosas que descem na direção desta assembleia, acompanhada de um coral que exaltavam a Era Nova. Está à frente a personalidade de Júlio César, o conquistador da África, aquele que reduziu o mundo a um departamento do Império Romano. Logo depois dele, aparece a figura luminosa de João Hus, com o seu semblante iluminado pelas perspectivas de grandes conquistas. João Hus, este que fora queimado no século XV, acerca-se de César na figura de Napoleão Bonaparte e curva-se, referente. E a sua voz transcendental continua a dizer: ele levará o símbolo da fraternidade. Ele abrirá os caminhos por onde percorrerão as naves da ciência. E nos seus passos estarão as artes e junto às literaturas. Mas ele será o embaixador da religião do amor, que terá por base a caridade. E se fará igualizar aos outros mensageiros
de minha confiança para preparar a terra para o advento, o grande momento aos reinos dos céus. João Hus levanta-se e, dominado pelas lágrimas, contempla o infinito, de onde vem uma voz que ressoa naquele cenáculo abençoado. As observações que lá faziam-se penetram nas acústicas das almas e a pouco acerca-se do grande Napoleão, o grande João Hus, outros seres angelicais, estes seres que terão a tarefa de preparar o advento da nova era do planeta terrestre. À medida que eles começam a subir em direção ao imenso palanque das exortações, a multidão se levanta e pétalas de rosas chovem de uma região igônita sobre aquela assembleia que ali realizava-se. No dia 3 de outubro de 1804, 2 meses depois que Napoleão Bonaparte se consagra o grande imperador dos franceses em Notre-Dame, nasce na terra Hippolyte Léon Denisard Rivail, que a humanidade passará a conhecer a partir de 1857, sob o pseudônimo de Allan Kardec, do qual era João Hus, reencarnado para trazer à Terra a doutrina espírita a todas as almas, inaugurando verdadeiramente um momento grandioso do cristianismo nos corações. Mas antes que esse evento se tornasse realidade, no dia 29 de agosto de 1831, em um lugarejo perdido nas terras áridas do Ceará, chamado Riacho de Sangue, reencarna um venerando cristão do século II, que por seu amor dedicado a Jesus, erguera nas galhas um lar para crianças órfãs, a fim de atrair a figura cruel do seu filho Tassiano, que necessitava de ter dulcificado o seu coração. E ali então, meus irmãos, na figura amorosa, na personagem, que ele prepara o advento de salvação para o seu filho e de doação absoluta à causa de Jesus. Reencarna 1.600 anos depois na pessoa de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que deve ser
uma das estrelas a perpetuar a mensagem de Allan Kardec na Terra e fazer que o amor seja realmente a base amorosa de Jesus nos corações da humanidade. E com isso, o Espírito Ismael, o anjo Ismael, guia espiritual do Brasil, delega a missão de Bezerra de Menezes, antes dele reencarnar na obra terrestre. E ele diz: Bezerra, descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentará todos os elementos que estarão dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos cruzar, possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração. E no dia 29 de agosto de 1831, nasce Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, em Riacho do Sangue, no Ceará. Bezerra era descendente de família antiga do Ceará. Era de religião católica. E em 1842, a sua família se muda para o Rio Grande do Norte, decorrente a uma perseguição política que acontecia na sua cidade. E retorna para o Ceará em 1846. Em 1852, Bezerra parte para o Rio de Janeiro e lá ingressa na Faculdade de Medicina. Fica sendo conhecido como o médico dos pobres. Sua conduta era de um bom cristão, que praticava seu ideal de amor ao próximo. Dentre várias histórias de Bezerra, certa ocasião, uma senhora bate à porta com seu filho quase morto e pede: doutor, 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 salve o meu filho. E este coloca sobre a mesa, examina e o diz: minha senhora, ele não tem nada. E ela diz: ele tem, doutor. Ele está com fome, pois há mais de semanas nós não colocamos um alimento em nossa boca. Bezerra fica perplexo. Imediatamente coloca a mão ao bolso para encontrar alguma moeda e não encontra, porque ele já tinha dado a outro anterior a esta senhora. Olha para os seus dedos e ali encontra o seu anel de formatura. Tira-o e dá a essa senhora e diz: desça até a farmácia, compre remédios, alimentos para você e seu filho. Teria várias histórias dele, mas vamos resumi-la só nessa. Ele casa-se com Dona Maria Cândida de Lacerda,
tendo neste casamento 2 filhos. E depois de 4 anos de casado, ela desencarna, deixando seus filhos pequenos. Bezerra ingressa na política. Ele renuncia ao seu soldo militar, do qual fazia parte como médico. Ele torna-se vereador, deputado, geral e até presidente da Câmara de Vereadores, ficando na política há 20 anos. E nesse tempo ele foi odiado, ele foi amado. Em 21 de janeiro do ano de 1865, ele casa-se novamente com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, tendo mais 7 filhos. E em 1875, Bezerra conhece o Espiritismo. Ele começa a ler as obras, tendo como seu primeiro livro o Livro dos Espíritos. E quando ele começa a lê-la, vem-lhe claro na sua mente que ele era um espírito de nascença, ou um espírita inconsciente, pois tudo ali que ele lia já lhe parecia familiar. Em 1889, ele é eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele passa a escrever livros que se tornam célebres no meio espírita. Como médico, ele institui a leitura do Evangelho e ele renuncia à medicina ortodoxa, começando a receitar com homeopatia. Eu teria muito mais para falar de Bezerra, meus irmãos. Mas como eu trouxe um vídeo lindo, um vídeo do qual Divaldo inicia a falar, e depois, na psicofonia de Bezerra, ele nos traz uma mensagem linda. Este é o aniversariante do dia. Continue aquecendo-me. Eu sou uma rosa aberta e não posso despetalar. Você é o meu sol. Eu olhei para o casal, saímos discretamente, e quando pegamos o carro, eu olhei a mansão iluminada e a voz de Marco chegava até mim. Você é o meu sol. Não me abandone. Eu sou a rosa aberta. Aqueça-me para não despetalar. Ela possuía um sol. Mas nós possuímos o sol, essa estrela de quinta grandeza que sustenta o sistema. E temos 2 sóis. Allan Kardec é o sol da nossa vida. Mas Jesus é o sol da primeira grandeza. A quem dizemos: aquece-nos, Jesus. Tu és o nosso sol. E nós somos botões de rosas que desejamos desabrochar para receber o aroma da tua mensagem na terra. Tu és o nosso sol. Vem ter Jesus.
que, se contigo debatemos na aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Espíritas do mundo aqui reunidos, tende como templo o universo, como nos disse Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo francês, mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos, semeai a claridade inapagável da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade que vibra, que pulsa em vós, encontre outros continentes de almas para conquistar. Não arroleis dificuldades, não adoteis desafios, não aponteis fracassos. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos, não perseguidores. O Mestre espera por vós. E o missionário Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos Espíritos Espíritas, aqui presentes de várias pátrias, abraça os corações de todos vós, o servidor mínimo e paternal Bezerra. Muita paz. Portanto, meus irmãos, Adolfo Bezerra de Menezes, depois que mergulhou nas terras brasileiras, em nome daquela reunião programada por Jesus, em 1º de janeiro do ano de 1800, continua ele sendo hoje o apóstolo da brasilidade,
o anjo bom das nossas vidas, ensinando-nos a fazer com o nosso próximo, conforme lhe pedimos que faça conosco. Ele tem sido a luz que brilha na grande noite, apontando o rumo na nossa direção a Jesus, através de Allan Kardec. E hoje, quando a terra encontra-se abatida pelo vendaval, os furacões da discórdia, da inimizade, quando a violência acontece em todos os cantos da terra do Brasil, do desequilíbrio, destruindo corpos e arrebatando as vidas físicas. Urge que nós peçamos neste momento a Bezerra de Menezes, para que interceda junto a Maria, a fim de que ela peça a Jesus piedade para a terra, piedade para os homens e as mulheres do mundo, e para que ele diga ao Mestre Nazareno: Pai, perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não ainda sabem o que fazem. Nesta hora de tantos problemas, de tantas dificuldades que nós enfrentamos, sejamos nós aqueles que juntamos, e não sejamos aqueles que espalhemos a violência e a dor, mas sim o amor. Amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos as pessoas. E usemos as coisas para que não possamos amar as coisas e usarmos as pessoas, mas amamos-as. Senhor, neste momento, vem ter conosco aqui que nós nos encontramos. E permita que o teu apóstolo Bezerra, tomando as nossas mãos, possamos dizer: venha conosco, Jesus. Está chamando em teus braços. Amigo, que lá possamos repousar. Que Bezerra vá até os leitos dos enfermos e deposite junto àqueles irmãos o remédio para a cura, aos aflitos o consolo. Bezerra, amigo, que na terra fostes o extraordinário mensageiro do Evangelho, fostes e ainda é o nosso Kardec brasileiro. E que tu possas continuar espalhando a tua fé, para que essa sua fé vá em direção da ação, que vá para o trabalho, envolvida com teu amor. Obrigado, Bezerra de Menezes, mentor espiritual da Sociedade Espírita Paz em Jesus. Que assim seja. Vamos novamente elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossas irradiações, nossos pedidos. Vamos falar com Deus. Agradecemos, ó Pai,
por este momento maravilhoso que tivemos nesta noite, aonde podemos vivenciar um pouquinho deste grande mensageiro Bezerra de Menezes. Te pedimos por todas as pessoas que encontram-se nos hospitais com suas enfermidades, cura-os. A todas as pessoas que nesse momento clamam pela tua bênção, abençoa-os. Te pedimos por todos aqueles que nesse momento nosso pensamento está direcionado a eles, aonde eles estiverem, ampara-os. Te pedimos pelos jovens, auxilia-os de encontro aos seus objetivos, para que não possam desvirtuar-se para os vícios, para as drogas. Ampara nosso Brasil, ó Pai. Nosso querido anjo Ismael, protetor desta nação, nos auxilie para que possamos sair dessas crises, desses conflitos, para que tu possas levar misericórdia àqueles nossos irmãos e que possamos progredir. Te pedimos por aqueles nossos irmãos que não puderam fazer presente nesta noite. Abençoa-os. Aqueles irmãos que partiram para o mundo espiritual, misericórdia a eles. E que possamos, nesse momento, receber a tua bênção, a tua paz, o teu amor, para que possamos transmitir a todos os nossos familiares, quando retornarmos aos nossos lares. Que tenhamos uma noite tranquila, um despertar reluzente no dia de amanhã. E com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por encerrada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Gostaríamos de avisar a todos e lembrar a alguns que nós teremos agora, o dia 11 de setembro, em Alegrete, o encontro tradicional que é o Amarte. Este encontro é durante o dia todo. Então, aqueles que tiverem interesse em ir nesse encontro, nós estamos organizando a condução. Mas para tal, nós precisamos assim que os irmãos que têm interesse nos procurem para agendarmos já essa condução, que precisa ser com antecedência. Não dá para deixar para a última hora, que a gente não consegue. Então, aqueles que têm interesse em ir nesse encontro, que vai ser o dia 11 de setembro, é um domingo, o dia todo, em Alegrete, a inscrição